Olá pessoal, vamos então gravar aqui mais uma videoaula sobre instalações elétricas. Agora falaremos especificamente sobre o parte de dimensionamento. Então, nós vimos na aula passada sobre interruptores, né? Nós conhecemos interruptores simples, paralelo e intermediário. Então, o interruptor simples é aquele que acende só de um único ponto, né? E a instalação dele é bem simples. O fase vai primeiro para o interruptor e a saída dele, que a gente chama de retorno, vai direto para a lâmpada, sendo que o neutro e terra vai direto para a lâmpada. Tá? Paralelo é aquele que tem dois pontos, né, dois interruptores em pontos distintos, sendo que o fase vai primeiro para um deles e a saída dele sai em dois retornos, esses dois retornos vão direto lá para o outro paralelo. Tá? Então, chegando lá dois paralelos, retorna então um retorno para a lâmpada, ok? E o neutro e terra também direto para a lâmpada. E o intermediário, no caso, tem três interruptores no mínimo, podendo ter vários intermediários no meio, mas são três formados no mínimo por três. Então, três pontos distintos para acender a mesma lâmpada. Então, o fase vai primeiro para um paralelo, sempre o paralelo, nunca vai para o intermediário. Então, o fase primeiro para um paralelo, saem dois retornos desse paralelo que vão lá para o intermediário. Então, chegando lá no intermediário, os dois retornos, saem dois retornos dele também indo lá para o outro paralelo. E aí, sai um retorno só desse paralelo que vai para a lâmpada e depois o neutro e terra. Ok? Hoje nós vamos ver então sobre fiação, né, o dimensionamento da fiação, do eletroduto e dos disjuntores. Tá? Como é que nós vamos fazer isso aí? Então, a norma que trata da parte de dimensionamento é a NBR 5410. Então, ela define dois métodos de dimensionamento, critério de máxima condução de corrente e critério de queda de tensão admissível nos condutores. Então, para a residência, tá, o mais comum é o critério de máxima condução de corrente, tá ok? Mas isso não quer dizer que não temos que ter o cuidado, né, na queda de tensão, tá? Tem que ter bastante cuidado. Então, quanto maior o cabo, mais comprido for, vai provocar uma queda de tensão. Se esse cabo for fino também, mesmo que seja suficiente, ele pode também vai provocar uma queda de tensão. Quanto mais fino o cabo, maior a queda de tensão. Quanto mais comprido for, maior a queda de tensão. Tá? Então, bastante cuidado com isso. Então, o critério de massa de condução de corrente ele é bem simples. Ele precisa de 4 passos, como está explicado aqui. Ó. Então, basicamente, primeiro, calcular a corrente elétrica de cada circuito. Isso vocês teoricamente já sabem, né, que é dividir a potência pela tensão. Né? Nosso caso aqui é 220. Determinar o fator de agrupamento, nós vamos ver isso aí no projeto. Calcular a corrente corrigida de cada circuito. Então, nós vamos corrigir, ou seja, vamos majorar essa corrente em função do seu agrupamento e determinar o condutor em função da máxima capacidade de condução. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Tá? Eu trago aqui para vocês inicialmente uma tabelinha, tá? Essa tabela que não tem na norma em lugar nenhum, tá? E sim uma tabela que eu uso para facilitar o aprendizado e também vocês podem usar isso no projeto, tá? Não tem problema algum usar isso depois no projeto. Aqui em cima então eu trago os números das colunas, ó, primeiramente aqui em cima então tem os números para facilitar o entendimento. Então vamos conhecer cada coisa. Primeiro, coluna 1 aqui, ó, tá? O que seria essa primeira coluna? Identifica então o número do circuito, tá? Então essa coluna ela identifica qual é o circuito. Lembrando que o circuito sempre é formado por número, né? A gente usa número. Aquelas letras são para retorno. Então, circuito 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois, coluna 2, tipo. Qual é o tipo, né, que eu estou usando nesse circuito? É iluminação? É TUG? Tá? Mas eu posso ter misturado, ok? Como aqui o circuito 5, TUG e iluminação. Tá? Não tem problema algum. 3, coluna 3 é o local. Então, qual é o local que esse circuito atende? Nesse caso, iluminação, a cozinha, dormitório, assim por diante. O TUG 2, circuito 2, somente cozinha. Tá? É isso que diz aqui. Coluna 4, né? Coluna 4, 5, 6, eu estou tratando da parte da potência dos circuitos. Tá? Então, primeiro indica aqui a quantidade de cada item que eu estou levando em consideração e depois a potência unitária. Então, não confundam. Aqui é potência unitária, tá certo? E não a potência total. A potência total do circuito é essa linha aqui que vai definir, tá? Essa coluna aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso do circuito 2, tá? A minha potência total é 2.200. Como é que eu chego nisso? Eu tenho 3 tugs de 600 e 4 de 100, tá? Lembrando que, né, áreas molhadas, caso da cozinha, as 3 primeiras são 600 e o restante é 100, tá ok? Então deu 2.200. Bom, próximo passo é a corrente de projeto,
que é o que eu falei que vocês já sabem calcular isso tranquilamente. Então aqui está a dica aqui em cima, aqui, ó, é a coluna 6 dividido por 220. Então divida esse 780 por 220 dá 3,5. Divide 2.200 por 220 dá 10. E assim vou fazendo para todos os circuitos. Próximo, coluna 8, é o método de instalação. Né? Aqui está dizendo tabela 33. Que tabela que é essa? É a tabela que eu peguei da norma, tá ok? Então, cadê? Aqui. Seria essa daqui, ó, tá? Então, tabela 33. Essa tabela, pessoal, recomendo vocês pegarem a norma, consultar para conhecer. Ela é gigante, tá? Aqui eu estou mostrando só 7 itens que eu cortei essa tabela para poder ilustrar para vocês o nosso caso. Mas ela tem 50 e poucas linhas que não falha a memória, tá ok? Sendo que aqui os métodos não quer dizer que tem 50 e poucos métodos, não. Tem alguns métodos só, que cada tipo de instalação é classificado no método de referência, tá? Por exemplo, no nosso caso aqui, ó, contorno isolado, cabo unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Né? Então isso aqui seria uma câmara frigorífica, por exemplo, aparecendo por dentro, uma parede feita com aqueles suporex, que é isolante, tá? Nosso caso, botei aqui como 7, seria o condutor isolado, cabo unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, para a instalação residencial normal, que está na alvenaria, na parede, na laje, é o método B1, tá ok? Então, se você não tiver, né, se você estiver trabalhando com feijão com arroz, digamos assim, né, uma residência normal, uma instalação predial normal, o método é B1, ok? Então vamos voltar lá. Por isso que aqui eu tenho tudo B1, tá? Número de circuitos agrupados. Então tá ali, ó, ver projeto. Isso aqui vai depender então de cada projeto, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar, tá? Sempre o eletroduto, ok? Então eu tenho que analisar todos os eletrodutos para ver o pior trecho, a pior situação para cada circuito. Por exemplo, aqui, vou iniciar para o circuito 1. Eu, olhando aqui esse projeto, eu já vejo que o circuito 1, né, ele sempre está com um outro circuito agrupado, ó, no máximo. Ó, aqui eu tenho ele, né, aqui, ó, ele mais outro. Aqui eu tenho ele e o circuito 5. Aqui eu tenho ele e o circuito 5 novamente, com 3. Então, né, na pior situação que eu tenho é com mais um. Ou seja, o número de circuito agrupado dele, tá, o que eu vou preencher aqui, o número de circuito agrupado é 2. Essa é a pior situação para o circuito 1. Tá? E um detalhe, pessoal, essa tabela não corresponde àquele projeto, tá ok? Foi coincidência, tá? Vamos ver outros circuitos, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 3, né? O 3, ele está associado com um aqui, deixa eu ver, aqui ele está sozinho, né? Onde mais tem 3? Acho que só tem ali o 3. Aqui, ó, o circuito 1, né? Então, ele não está agrupado com mais nenhum, tá ok, pessoal? Mas vamos supor que aqui eu tivesse o circuito 5, ó, também aqui, ó, ok? Nesse trecho, ó, tá? Então quer dizer que a pior situação para o circuito 3 é com 3. Então eu teria que preencher lá 3. Nesse caso, automaticamente o circuito 1 também seria 3 e o 5 também seria 3. Não importa se as demais situações são favoráveis, tá? Nesse caso aqui é a pior situação, então eu preciso considerar 3 para eles. Mas não é o nosso caso aqui, tá? Eu procuro sempre trabalhar com um projeto com no máximo 2 circuitos agrupados. Na pior situação, 3, tá ok? Mas eu tento evitar, eu crio caminhos alternativos para que isso não ocorra. Como assim caminhos alternativos, né? Aqui nós temos eletrodutos, ó, né? Os eletrodutos. Eu uso no AutoCAD o tal do SPL, né? Para passar o eletroduto, aqui, ó. Então, por exemplo, o caminho alternativo, eu posso criar, por exemplo, ó, se fosse preciso, isso aqui, ó, um outro caminho aqui. Se eu precisasse mandar um outro circuito para lá, aqui eu mandei o 5 e 1, né? Mas vamos supor que eu precisasse mandar o 4 para lá. Então eu poderia mandá-lo por aqui, ó, por esse caminho, tá? E não ficar saturando ele aqui, ó, não colocar mais circuito junto por aqui, tá ok? Então essa é a dica que eu dou para tentar evitar isso, tá? Então sempre procuro evitar que não tenha um caminho alternativo. Como, por exemplo, aqui, ó, esse projeto, se vocês observarem esse exemplo, ó, é um exemplo clássico de que não tem isso, né? Então, o aconselhável, tá, seria, na verdade, nós colocarmos um outro eletroduto aqui, por exemplo, ó, olha aqui, ó, tá? Por que isso? Porque se entupir
esse eletroduto aqui, por exemplo, ó, não vou conseguir passar energia elétrica nenhuma aqui. Vai que na hora da concretagem o cara pisou lá, aquele eletroduto era vagabundo, né, flexível demais, mole, a pessoa pisou em cima, entortou e não conseguiu passar guia. E aí, como é que fica depois, né? Então tem que tomar esse cuidado. Com esse caminho aqui, ó, eu posso dar a volta, consigo fazer isso, ó, né? Vai mudar daí a questão do projeto, que eu vou passar mais circuito aqui? Vai, daí eu tenho que rever, se não vai ter nenhuma alteração implicância nisso. Mesmo que eu não passe nenhum fio aqui, né, eu teria que colocar aqui sobressalente, mas eu posso simplesmente colocar o circuito 1 ali, ó, que o circuito 1 está indo para o outro lado também, ó. Poder colocá-lo lá, ó, e tirar ele daqui, ó, tá? Daí ele passaria por aqui, ó, ok? Então, e assim eu vou fazendo. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar sobre agrupamento de circuito, né? Então, eu verifico quantos circuitos eu tenho no eletroduto, tá ok? Então, continuando lá a nossa planilha, cadê? Aqui. Número de circuito agrupado. Bom, em função do número de circuito agrupado, é que eu vou definir então o fator de agrupamento. E aí eu consulto a tabela 32, tá? Então, tabela 32 da norma, aqui, ó, eu digo 42, ó. Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe ou condutores agrupados no mesmo plano em camada única, tá? Então, em função do número de circuito agrupado, eu defino. Se é 1, o fator de agrupamento é 1. Se são 2 circuitos, é 0,8. Se são 3, 0,7. E assim vai diminuindo esse fator de agrupamento. Tá ok? Então, a correção. Então, pessoal, caso 2, 0,8, 3, 0,7. Vamos lá ver como é que fica essa nossa planilha. Daí eu preencho aqui, ó, 208, 208, 208, 1 é 1, né? E assim por diante. Se eu tivesse algum lugar 3 aqui, seria 0,7. Não é o caso. O que eu faço agora, pessoal? Está aqui a dica, ó, 7 dividido pela coluna 10. Quem é a coluna 7? É a corrente de projeto. Então eu vou dividir pelo fator de agrupamento. Como esse fator de agrupamento ele é menor ou igual a 1, então quer dizer que essa corrente ela vai ser majorada, ela vai ser aumentada. Né? Por que isso? Porque eu vou aumentar, ou vai ficar igual, quando eu tenho mais circuitos agrupados. O que acontece ali? Né? Nós temos problema de superaquecimento, porque nós temos o efeito Joule, sempre nós temos uma corrente passando por um condutor metálico aquece. Né? Esse aquecimento vai depender da corrente, da seção do condutor, enfim, de N variáveis. Né? Além disso, vai depender da parede, de onde que ele está. Né? Bom, a outra coisa que implica é quando eu tenho 2 circuitos, né, ou mais agrupado ali, implica o quê? Que lembra do efeito lá do campo magnético? Quando eu tenho uma corrente alternada, cria um campo magnético em volta, de acordo com a regra da mão direita, em volta desse cabo. E aí o que acontece? Se eu tenho um campo magnético alternado em volta de um fio e no lado dele eu tenho outro condutor metálico, vai induzir ali uma diferença de potencial nesse condutor. Tá? Então, em função disso, nós temos que majorar nossa corrente para depois evitar esses problemas daí quanto ao dimensionamento. Então é só dividir um pela outra, tá? Por isso, pessoal, bastante atenção que se eu coloco, olha só, se eu pego uma corrente mais alta, né, vamos pegar essa daqui de 11 aqui, ó, ela foi para 14.2. Se fosse 3 aqui, o meu circuito agrupado, aqui seria 0,7. Essa corrente, 0,7. Essa corrente já iria para 16, né, então sobe bastante. Imagine se eu trabalho isso com um aparelho mais alto, olha só, esse de 25 amperes aqui, ó, que é um chuveiro. Então, um chuveiro que tem uma potência alta, eu recomendo você passar um ciclo elétrico só para ele, tá? Porque, olha só, se eu agrupar ele com outro, né, com 2 aqui, por exemplo, isso aqui já vai mudar para 0,2, e a minha corrente, que era de 25, já foi majorada para 31.3, tá? Isso é o que acontece. Vamos ver daqui a pouco que eu vou ter que mudar a seção do fio. Não vou poder usar mais o fio 4 mm, teria que usar um de 6, ok? Então, bastante cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, acredito que ficou claro quanto à corrente corrigida, né? Só dividir a coluna 7 pela 10. Agora, bastante atenção, que agora nós vamos definir, então, a questão do cabo. Qual é o cabo que nós vamos usar? Para isso, eu preciso consultar a tabela 36. Mas antes de eu mostrar a tabela 36, vocês precisam saber o seguinte: que tipo de circuito eu estou dimensionando? É iluminação? É TUG? Né? É um circuito de força ou iluminação? O que acontece? Se for iluminação, que é esse caso aqui, o menor condutor que eu posso usar é o 1,5. Tá? Se for TUG, é 2,5.
Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Primeiro, a eliminação, o e-mail. Eu já coloco aqui o e-mail. Depois, o que eu faço? Verifico qual é a corrente máxima dele. Daí a tabela 36. Tabela 36, né, da norma, eu entro aqui, ó, tabela 36. Como é que eu consulto essa tabela 36, pessoal? Essa tabela 36, eu entro aqui, ó, método de referência indicado na tabela 33. Lembra aqueles métodos lá? Aqui é que eu vou definir, então, qual é a condução máxima, qual é a capacidade máxima do cabo em função do método. E olha só, se ele está o A1, que seria, por exemplo, uma parede isolada, olha só, o fio e meio ele conduz no máximo 14,5 a capacidade dele. Por que isso? Se você está na parede isolada, lembra do efeito Joule lá que vai aquecer o fio. Então, na parede termicamente isolada, esse cabo não vai conseguir trocar calor direito para o meio externo, ele vai ficar quente, e se ele fica quente, eu tenho que o quê? Limitar a condução de corrente. Né? Então, não posso deixar ele superaquecer, senão eu vou ter problema com ele. Tá? Já se ele está no método B1, então aqui, ó, coluna 6, vai até 17,5, que seria uma parede dentro de tijolos, por exemplo. Né? Então, ele consegue trocar mais fácil o calor com o meio externo. Ok? Número de condutores carregado. Então, no nosso dia a dia, nós usaremos o 2. Por quê? É fase neutra. Aqui vocês usarão, por exemplo, se o circuito for trifásico, né? Que são, então, 3 fases. Ok? Não é a situação muito comum. Mas não confundam, né, com o circuito trifásico e a casa ser trifásica. Eu posso ter uma instalação trifásica e todo o circuito ser monofásico, tá? Que é o mais comum de acontecer. Eu só vou ter um circuito trifásico se eu tiver um aparelho trifásico. Tá? Normalmente, no nosso dia a dia, então, é monofásico. Eu vou pegar as 3 fases e vou dividir, distribuir nos circuitos, balancear, para que cada fase tenha uma carga equivalente. Tá? Então, seria isso aí. Então, resumindo, nosso feijão com arroz aqui, eu vou usar a coluna 6, tá? Porque são fase neutra só que eu vou estar dimensionando. Então, vamos lá para a nossa tabela de dimensionamento. Então, eu já vi que o fio de 1,5 conduz até 17,5. O que eu vou fazer agora? Eu preciso ver se isso realmente atende o que eu preciso, para ver qual é o disjuntor que eu vou colocar. Que entra aqui na proteção. Primeiro, tipo, DTM. Né? Lembrando das aulas anteriores, nós vimos que tem disjuntor termomagnético, que é aquele que protege o circuito, que eu tenho que botar ele para impedir que a corrente passe de um determinado limite. E eu tenho o DR, que está aqui, ó, que é o IDR, né, popularmente falando, é IDR. Ele vai medir a corrente que entra e que sai para poder impedir que a pessoa ganhe choque. Então ele não está ali para proteger o circuito, ok? A norma pede que eu coloque DR sempre nos circuitos de áreas molhadas. Eu posso colocar ele, como eu estou fazendo aqui, nos circuitos, né, de áreas molhadas, pelo menos, ou poderia colocar no geral. Eu não posso fazer isso que eu fiz aqui, ó, né, que está indicando nesse exemplo. Colocar ele no geral, né, e colocá-lo nos circuitos separados, tá? Ou um ou outro, ok, pessoal? Então, preste bem atenção nisso aqui. Bom, então, no mínimo, eu vou ter DTM em todos os circuitos, tá? E DR nas áreas molhadas, ou DTM em todos os circuitos, e só vou ter DR no geral, que é o mais comum de acontecer, tá, pessoal? Então, o mais comum é isso aqui. Por quê? Porque o DR é caro. O DR não custa barato. Então, vou botar aqui como IDR, ok? Número de polos. O número de polos está associado ao número de parafusinho que o disjuntor tem. Se eu estou trabalhando com DTM, o número de polos está de acordo com o número de fases. Então, como meus circuitos são todos monofásicos, o número de polo é 1. Aqui eu tinha 1/2 porque antes eu tinha DTM/DR. Tá? Então, se eu tenho DTM/DR, então quer dizer que 1 indica que eu tenho o número de polos do DTM é 1 e o número de polos do DR são 2, porque o DR sempre tem um neutro, então vai ser sempre 1 a mais. Então, vou colocar 1 aqui para ficar de forma correta, porque eu estou trabalhando só com DTM agora. E aqui no final, a minha instalação deu bifásica, depois a gente vai concluir isso aí. Então, por isso é 2/3. 2 número de polo DTM e 3 do IDR, ok? E agora, qual é a capacidade de corrente do disjuntor? Como que eu vou chegar, então, nessa corrente? Tá? Simples. Primeiro, eu preciso conhecer as correntes que existem no mercado, né? Quais são os disjuntores que existem no mercado. Tá? Então, nós vamos trabalhar primeiro com o DIN e não com o NEMA. O DIN é aquele branquinho que atende as normas europeias, inclusive brasileiras. E o NEMA é o preto que atende as normas nacionais só. Tá? Praticamente em desuso. Ok? O DIN, ele é, além de ser branco, claro, ele é mais fino. Então, a gente consegue colocar mais disjuntores no mesmo tamanho do quadro. Tá? E ele tem uma resposta mais rápida. Então, por isso, sempre recomendo trabalhar com DIN. E as capacidades do DIN normal, vou colocar aqui para vocês. Ó. Nós temos, então, de 10 amperes, tá?
nós temos de 16, nós temos de 20, nós temos de 25, 32, 40, 50 e 63. Então, basicamente, são esses que temos aí no mercado para nós trabalharmos com nossos disjuntores. Então, vamos lá. Iluminação. O que eu preciso definir, então, aqui minha corrente para esse circuito de iluminação? Então, olha só, a corrente aqui tem que ser maior do que a coluna 11, tá? Corrente corrigida, e menor ou igual à capacidade do disjuntor. Nunca pode ser igual a essa, porque se for igual à corrente corrigida, ligou, vai desarmar quando se tiver a pior situação lá, tá? Então, no máximo limite, mas pode ser igual à corrente máxima do cabo? Pode, porque se o cabo suporta 17,5, eu tivesse disjuntor 17,5, eu colocaria, não tem problema, tá? No nosso caso, então, o que eu tenho? Nós vimos lá que nós temos disjuntores 10 e 16, então eu tenho duas opções para colocar disjuntor. Tenho o disjuntor 10 e 16, que está dentro, né, da minha corrente, que é o 4.4 a 17,5. Tá? Então, o que acontece? Vou escolher o 10 por quê? Olha, do 4.4 para 10 eu tenho mais de 100% de carga sobrando para aumento, um eventual aumento de carga. Tá? Então não há necessidade de colocar 16 amperes sem necessidade. Ok? O outro aqui, ó. Aqui eu tenho então que analisar entre a coluna K, né, lembrando sempre, e a coluna M. O disjuntor, o fio de 2,5, né? Por que eu estou usando fio 2,5 mesmo? Porque isso aqui é TUG, né? E o TUG, vamos olhar lá, ó, 2,5, no mínimo, o TUG sempre 2,5, fio 2,5, ok? Não uso mais nem menos, 2,5, olha aqui, ó. Daí eu vou na minha coluna 6, está lá, ó, 24 amperes. Então essa é a capacidade máxima de condução de corrente do disjuntor, do fio 2,5, que é o que a gente vai usar para TUGs, tá? Então, 2,5 vai até 24. Então, eu preciso escolher um disjuntor que está entre 12,5 e 24 amperes. Nós temos 16 e nós temos o de 20 amperes. Eu não vou colocar o de 16 porque eu estou com uma folga pequena, né? Meu fio vai até 24, então não há necessidade de eu limitar em 16 e deixar uma folga pequena, sendo que vai que a pessoa coloque mais a potência do que está previsto inicialmente ali, tá? Então, eu deixo essa folga um pouco maior, tá? Para poder para o circuito funcionar sem nenhum problema. Então vou usar o disjuntor de 20. Agora aqui, ó, né, esse circuito, ele é o quê? Só TUG também, né? Então nosso circuito 3 é TUG, eu tenho 14.4, 14.2 até 24 amperes, né, que seria a capacidade máxima do fio 2,5. Vou usar o de 20 novamente, né, porque o 16 está muito próximo. Agora o do circuito de uso específico, né, que é esse aqui, ó, tá? Isso aqui é um chuveiro, ok? Chuveiro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou dimensionar como se fosse um circuito de força comum, um circuito de TUG. Então 25 primeiro eu entraria com o fio 2,5, só que o fio 2,5 vai até 24 amperes, né? 24 amperes, como podemos ver, não é compatível para 25, não dá. Então eu pego o fio de 4 que vai até 32. Como que eu sei isso? Ora, por aqui, ó, nossa tabela aqui, ó, fio de 4 milímetros vai até coluna 6 aqui, 32 amperes. Tá? Então ele suporta 32 amperes. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, né, 32 amperes, e aí eu preciso escolher um disjuntor entre 25 e 32. Ó. O que eu tenho aqui? Ó, 25 e 32. O 25 eu não vou colocar porque é só ligar e vai desarmar. Né? Então eu venho aqui e uso o disjuntor de 32. Como disse, pode ser igual, porque é a capacidade máxima de condução do cabo. Ok? E aí eu tenho folga, eu tenho mais 10% de folga, que seria uma folga mínima. Por quê? Porque a tensão é permissível que ela caia 10%. Então, se cair 10%, a corrente sobe 10%. Tá? Então, no mínimo, deixar uma folga de 10% aqui. Ok? E aí, aqui eu tenho novamente agora um circuito de iluminação e TUG. A iluminação e TUG. Ok? TUG e iluminação. Então, nesse caso, pessoal, eu vou usar o fio 2,5, porque eu não posso usar o 1,5, porque eu tenho TUG junto. Tá? Só que eu tenho que tomar cuidado com o fio disjuntor, ok? O disjuntor, eu não posso colocar agora aqui um disjuntor de 20 amperes, por quê? Porque lá na iluminação, quando for usar um retorno para a lâmpada, por exemplo, ou um faso só por interruptor, eu vou acabar usando o fio do 1,5, não faz sentido eu usar um fio 2,5 que eu vou trabalhar para uma lâmpada, tá? Então eu vou ter o fio 1,5 misturado lá também. Daí nesse caso, o disjuntor não pode ser maior que 16, porque nós já vimos aqui em cima, ó, que o do fio 1,5
suporta até 17,5. Então, não posso colocar o disjuntor de 20 por causa desse fio, tá certo? Então, 16. E assim a gente consegue dimensionar todos os circuitos. Agora o que eu preciso fazer? Balancear as fases, mas para isso eu preciso saber quantas fases tem, né? Então é aqui, né? Eu faço o levantamento total, deu 11,16, né? Eu entro lá na minha tabelinha e verifico de acordo com essa léxica aqui. 11,6 seria isso aqui, ó, até 17. Então aqui, ó, fases 2, disjuntor, aqui está dizendo 40, mais no mínimo 50 que nós usaremos, fio de 10. Ok? Então, duas fases, disjuntor de 50 e fio de 10. Então, eu já sei que é bifásico. Daí o que eu faço, pessoal? Eu preciso fazer o balanceamento das fases. O que é isso, balanceamento das fases? Eu dividi, então, esses 5 circuitos que eu tenho em duas fases. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar, então, 2 desse e botar 3 no outro. Não, não é isso. Eu vou tentar equilibrar as potências. Estão vendo aqui? Ó, eu consegui colocar 5.500 numa e 6.000 e pouco na outra. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Como que eu faço? O primeiro passo que eu faço é o seguinte, ó. Eu pego uma fase, eu costumo trabalhar assim, mas cada um pode fazer da forma que achar melhor. Eu inicio então pela potência maior de todas, tá ok? A potência maior de todas é o chuveiro. Então eu vou colocar esse circuito aqui como sendo chuveiro. Daí eu calculo o que sobrou, né? O que sobrou vai ser a fase R. Fase S, a fase S é o que sobra. Então deu 5.600. Para eu diminuir pelo contrarativo, não pegar total, ok? Quebrar pela total. Então deu 6.840. Então o que eu posso fazer? Para que eu melhore ainda mais isso, eu preciso aqui, é o que sobrou, 1.340 entre os dois para ficar exatamente igual, né? Então eu precisaria fazer o quê? Achar uma potência da metade disso e colocar no outro, daí daria certo, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar a iluminação aqui. É só colocar o circuito 1 aqui, olha só, vai ficar bem mais próximo, ok? Só que daí vem a questão do projeto. Eu não gosto de colocar o chuveiro junto com a iluminação, para o circuito só de iluminação, porque senão dá aquela quedinha de tensão quando eu ligo, né, e aí pode dar problema lá na iluminação, tá? Então não sou fã com isso. Então eu prefiro deixar da forma que estava, deixo só o chuveiro no circuito e todos os outros, tá, na outra fase, tá? Então deixo o chuveiro na fase R e todos os outros circuitos na fase S. E aí eu preencho aqui a minha última coluna. Então, fase S, SS e o chuveiro R. Lembrando que as fases que a gente usa RST, vocês vão encontrar também ABC. Tá ok? E agora, para fecharmos, nós temos sobre o dimensionamento do eletroduto. Então, pessoal, o eletroduto é aquela mangueira que fica lá na laje, né? Então, aquela mangueira corrugada que está lá na laje, ela tem uma capacidade máxima de condução de fios, né? E aí a gente pode usar essa tabelinha aqui bem simples, olha só. Eu pego a pior situação, né, o pior número de fios, tá? Como nesse caso aqui, ó, número de condutores no trecho do eletroduto tem 6. A maior seção dos condutores tem 4. Então, eu venho aqui, ó, a minha seção é 4, daí 6. Qual é o diâmetro que eu vou usar? De 20 milímetros, tá ok? 20 milímetros é o equivalente a 3/4 polegada que a gente trabalha, tá? A dica que eu dou, pessoal, é o seguinte, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com o eletroduto 3/4, por causa da capa de concreto da laje, para evitar problema. Então, o que eu já faço aqui? Ó? Se eu estou trabalhando com fio 2,5, no máximo 8 fios. Tá? Mas você sabe que na prática a gente acaba colocando sempre um pouquinho mais. Então, assim, eu costumo colocar então 9 fios no máximo, 2,5, tá ok? Porque circuito faz neutro terra, né? Então tem gente que não usa terra, passar terra para todo o circuito, então tá na execução, acaba colocando um terra só, e aí já usa para outros, enfim, tá? Tem gente que defende isso, gente não defende, não vou entrar no mérito da questão. Eu gosto de passar cada circuito o seu terra separado, tá? Mesmo assim eu passaria 9 fios. Se for em meio, olha aqui, ó, até 20, o diâmetro 3/4 comporta 10 fios, tá ok? Então na prática, 3/4, no máximo 9 fios, tá? Se for 2,5 e 10 fios se for 1,5. Então passou disso, tem que criar outro caminho, tem que dar outra forma para poder passar mais fios, tá? Assim vocês não terão problema algum. Fechou? Era isso, pessoal. Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado. Então, vamos para a próxima.